Iniciando pelos indicadores, o mês de setembro foi um mês de aversão a risco, tanto para os mercados locais quanto mercados internacionais. Nos mercados locais, a questão do teto de gastos ainda vem, né, preocupando, né, o mercado. Até agora não foi votado, né, nenhuma medida, nada, né, o Congresso também não sinalizou nenhuma vontade em aprovar reformas, principalmente antes das eleições. Então, o mercado vem sofrendo com essa questão, né? E, além disso, no mercado externo, nós tivemos uma aversão a risco vindo principalmente das eleições americanas, né? Essa questão, né, acirrada entre Biden, né, e Trump. Isso pode gerar alguns impactos no mercado. Outro ponto também na Europa foi a questão da possível segunda onda de Covid, né? O governo já sinalizou o fechamento, né, de alguns estabelecimentos, né, justamente em função desse aumento, né, do número de casos de Covid. Então, todos esses fatores acabaram impactando negativamente, né, os mercados. Começando pelo CDI, o CDI, né, teve uma variação de 0,16, 2,28 no ano. O cupom, né, sinalizou pela manutenção, né, da taxa de juros por um longo período, mesmo com uma inflação um pouco mais forte no mês de setembro, né, veio acima das projeções. Mesmo assim, né, no acumulado, a inflação continua abaixo do piso da meta, e esse é um fator, esse é um ponto onde o cupom, né, analisa de perto. Então, eu acredito que para o cupom mexer no juros só a partir do segundo semestre de 2021, até, né, como sinal de economia começar, né, a pegar atração e apresentar um crescimento mais robusto. O dólar, né, em função de toda essa aversão a risco, fechou em 5,61, fechou, né, mais valorizado do que o mês de agosto. No ano, o dólar já apresenta uma valorização de 39,38%. Esse é o resultado, né, da aversão a risco, né, da corrida, né, pela proteção, corrida pelo dólar. O IPCA fechou o mês com uma variação de 0,64, bem acima, né, dos últimos 3 meses, que vinha na média de 0,20, 0,30, né, fechou com 0,64. Sinal também de que a economia começou a dar sinais, né, de recuperação. Isso impactou diretamente a inflação, mas principalmente pela questão da oferta e demanda. A gente ouve muito falar, né, que está faltando matéria-prima, né, e isso com certeza impacta diretamente os preços. O INPC fechou mais forte ainda, teve uma valorização de 0,87, no ano apresenta uma variação de 2,04%. O IMAB, que mede justamente a marcação dos títulos a mercado, como eu disse, teto de gastos impacta diretamente, né, o prêmio de risco Brasil, que impacta juros, que impacta diretamente o preço dos títulos públicos. Teve uma desvalorização, agosto já tinha tido uma desvalorização de 3,62, setembro, né, também 2,60, no ano apresenta uma desvalorização de 4,56. O Ibovespa, né, no mês, também teve uma desvalorização de 4,8%, né, já expliquei os fatores. No ano, menos 18,20%. E Ibovespa, quando a gente compara com as outras bolsas mundiais, né, está muito, né, para trás. Né, quando a gente compara com o Dow Jones, mesmo caindo 2,28% no mês de setembro, no ano acumula uma desvalorização de 2,65%. Né, e nós estamos em 18,2%. Né, o Eurostoxx, né, que reúne, né, as principais ações das bolsas europeias, caiu 4,22 no mês de setembro, né, e no ano 10,98. Europa, como eu disse, né, essa questão da segunda onda, né, possível segunda onda de infectados pelo Covid, isso acaba, né, impactando diretamente a economia e, né, consequentemente, os mercados. Quando a gente passa para o resultado dos planos, como eu disse, né, mês de setembro impactou negativamente os mercados, né, isso afetou, né, a nossa carteira. Mês de setembro, o plano BD fechou com 0,38 contra uma meta de 1,32. Também foi impactado pela diferença, né, da variação do INPC em relação ao IPCA. A gente sabe, né, eu sempre repito aqui, quando existe essa diferença muito forte, né, dentro do mês, o INPC é o índice que corrige a nossa meta atuarial e o IPCA é o índice que corrige, né, os nossos títulos, né, que a maioria da carteira, mais de 85%, está alocada em títulos públicos indexados
a inflação, a IPCA. Então, quando a gente tem uma descorrelação, né, entre os dois, isso acaba impactando negativamente na carteira. Em relação ao acumulado, a gente olha muito, a gente está falando do curto prazo, né? 7,53 de variação contra 9,63, mas a gente não pode deixar de olhar no longo prazo como que a carteira, né, vem se comportando, quanto ela acumulou nesse período. Quando a gente pega em 24 meses, a carteira teve uma valorização de 20,81 contra uma meta de 18,99. Se a gente olhar um pouco mais no longo prazo, 36 meses, a carteira acumula um ganho de 33,39 contra uma meta de 30,57. No plano CV, é uma carteira que comporta mais risco, ela tem um percentual maior em renda variável, né, em ativos, né, de risco, e aí quando a gente tem um movimento muito forte de queda no mercado, ela acaba sendo mais impactada. Então, no mês de setembro, a carteira teve uma desvalorização de 0,17 contra uma meta de 1,05. Olhando, né, naquele espaço, né, onde a gente olha o curto, mas não vamos deixar de olhar no longo prazo. No curto prazo, nos últimos 12 meses, a carteira apresenta uma valorização de 5,35 contra uma meta de 8,38. Nos 24 meses, 20,98 contra uma meta de 17,32. E nos 36 meses, acumula um ganho de 33,24 contra 29,2% nesse período. Bom, vou ficando por aqui, né? Estamos acompanhando de perto, né, o mercado, sempre com foco aí no atingimento da meta ainda para esse ano. Então, eu dedico, né, um excelente dia para vocês e até o próximo mês.